Você já chegou atrasada em algum lugar, algum compromisso por conta do trânsito? Ou ficou estressado? Todo mundo já em algum momento da vida, né? E parte desse transtorno poderia ser evitado com planejamento, tanto por parte do poder público quanto da própria população. Mobilidade e transporte, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o arquiteto e urbanista Monte Claro César. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar junto com vocês. É para debater esse tema que, né, arrepia os cabelos de muitos, Sem dúvida, né? sem dúvida. Dá muito pano para manga. Sem Olha dúvida. só, antes da gente começar, vamos tentar entender o que é de fato o conceito de mobilidade. É a condição, trata-se da condição que permite o deslocamento de grupos de pessoas numa cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. É isso mesmo, né, Monte Claro? E aí, para a gente ampliar esse bate-papo, quando a gente fala de mobilidade, a gente já tem ali que pensar em alguns conceitos, mas principalmente a gente fala também da definição do que é território, né? Do fluxo de transportes, mercadorias, que aí entra na questão econômica que a gente falou também, e os meios de transportes que são mais utilizados para isso, né? Exato. Então, como a mobilidade, né, por definição, exatamente ela pressupõe todos esses deslocamentos, como já definido, à medida em que você estabelece uma política de mobilidade urbana para a cidade, necessariamente você tem que começar a priorizar essas ações. Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, existe legislação federal que solicita, né, que as cidades com mais de 500 mil habitantes tenham seus planos de mobilidade. Embora eu confesse uma coisa para você, eu não sei aonde o legislador encontra esses números. Porque como a mobilidade é um assunto de extrema importância para todas as cidades, quero crer que não tem por que você estabelecer 500 mil, 100 mil, 200 mil. Bom, passado isso, aí você tem essas prioridades. Então, de fato, seria o pedestre como maior prioridade, depois o ciclista, o transporte público, o transporte de cargas e, por último, o transporte individual. A gente observa que nas cidades brasileiras, de forma geral, e até por uma questão de cultura, o automóvel que, na prioridade da política de mobilidade, estaria lá embaixo, ele é alçado a um plano principal. Então, há toda uma inversão. E aí, obviamente, quando você estabelece uma política de mobilidade urbana nas cidades, há necessidade de você deixar muito claro essas prioridades, para que todo mundo entenda que as ações programáticas advindas da política de mobilidade, elas vão seguir, vamos dizer, uma hierarquia bem definida. Uhum. E o que se faz hoje, né, vai perpetuar daqui a muitos anos, então é preciso, de fato, uma política pública, um planejamento nesse sentido, né? Sem dúvida, e como a gente estava falando aqui no intervalo, ações de curto, médio e longo prazo. O planejamento pressupõe ações de curto, médio e longo prazo. O Jaime Lerner, grande urbanista brasileiro, todo o planejamento de Curitiba, né, que o Lerner teve Inclusive é uma cidade modelo aqui no Brasil, cidade né? modelo, exatamente. Curitiba, Bogotá na Colômbia Bogotá, na também, Colômbia. aqui na América E Curitiba Latina. tem uma questão interessante, porque é o seguinte, todo o sistema de planejamento urbano de Curitiba, ele é calcado no sistema de mobilidade. Então, por exemplo, lá tem como filosofia, o ônibus você não anda mais de 500 metros para pegar um ônibus. Então, nós vamos dimensionar, né, as linhas itinerárias e mesmo o sistema viário para poder acoplar todo o sistema com base nessa filosofia. E o Jaime sempre falava uma coisa que eu achava muito interessante, que era o seguinte, você tem 3 estágios do planejamento. Um que seria o que ele chamava de acupuntura urbana, que são pequenas intervenções para poder facilitar as ações. Depois você tem as ações de médio prazo, portanto, um pouco mais extensas, eu diria. O médio prazo você tem dentro de um horizonte de 5 anos, 6 anos, mais ou menos por aí, até 8, mais ou menos. E depois as ações de grande prazo, né, ou de longo prazo,
como o Jaime chamava, ou ele denominava de cirurgias urbanas. Porque não tem como, né, as cidades configuradas da forma como elas estão, você criar uma política de mobilidade sem ter que fazer algumas alterações de sistema viário, algumas adequações. Você tem cidades mais antigas, por exemplo, o ônibus ele tem 12 a 15 metros, né, de extensão, isso quando o chassi dele não é alongado. O chassi é alongado para caber mais gente, né? Ele ocupa espaço, ele precisa de espaço para fazer uma curva. Então, às vezes, as cidades não estão adaptadas a isso. Então, só se tratando, por exemplo, da mobilidade via transporte público ou ônibus, então você tem que ter um projeto muito eficiente e, como eu falei, ações de curto, médio e longo prazo, isso para todas, depois também para bicicleta, para pedestres, né? Para cargas, isso é fundamental, como é que funciona, né, essa logística dentro da cidade, e tudo isso precisa de plano, tudo isso precisa de planejamento. E aí, como eu falei, ações de curto, médio e longo prazo. Então, nós precisamos, de forma geral no Brasil, que as pessoas, no geral, tenham cultura de planejamento, o que, lamentavelmente, ainda no Brasil não existe. Sim, a mobilidade, né? Você citou o exemplo de Curitiba, né? Que a pessoa não pode andar mais de 500 metros, né? Então, sai de casa, sai de um lugar onde ela está, a mobilidade já começa ali, né? Exato. Você saiu da sua casa e tudo isso precisa ser levado em conta. É um combo, né? Um conjunto de fatores que estão diretamente relacionados, né? Não é só o transporte público em si, os carros, as bicicletas, enfim, é muito mais complexo que isso. Porque o planejamento... Por exemplo, existe hoje um conceito, uma filosofia de planejamento, que é muito interessante, que a gente chama a cidade de 15 minutos. Quer dizer, esse conceito de planejamento faz com que os seus deslocamentos a pé, né, que seria a primeira prioridade do sistema de mobilidade, você não leva mais de 15 minutos. Para quê? Para ir numa padaria, para ir para a escola. Então, aquelas atividades do seu deslocamento do dia a dia mais cotidianas, tá, você estabelece, vamos dizer, essa relação de caminhar na cidade. A partir daí, dependendo, evidentemente, do tamanho da cidade, essa relação altera um pouco. Agora, você imagina, nos grandes centros, pessoas que ficam 3, 4, 5 horas dentro de um ônibus, né? Tem gente que sai... né? Somando, quanto que vai dar? No fim da tua vida, você ficou 14 anos dentro de um ônibus. É assustador. Isso é assustador. Ou seja, é humanamente impossível, né, você aceitar uma possibilidade, né, de numa relação dessa, né, você ficar uma parte significativa da tua vida em deslocamento, e o que é pior, dependendo da condição, dentro de um ônibus. Então, tem alguma coisa errada aí. Sim, sem dúvida. A gente vai desdobrar esse tema ainda mais, né? Você citou os deslocamentos das escolas, né, para a padaria. Tem bairros também que a gente sabe que a situação é mais complicada, né, por falta de planejamento mesmo, principalmente regiões mais periféricas, muitas vezes nem tem, né, esses serviços básicos disponíveis também. A gente vai continuar falando desse assunto, mas agora eu quero fazer uma pausa aqui com o Monte Claro para chamar o nosso outro convidado que está com a gente de forma remota, que é o médico representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é o Sebastião Domingues. Sebastião, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Dani, tudo bem? Obrigado a você pela chamada, viu? Pela oportunidade. Sebastião, a gente está falando aqui da mobilidade, né? Como é um conceito amplo. E quando a gente fala da mobilidade, do trânsito de uma forma geral, é um dos fatores determinantes também para deixar o ser humano estressado, né? Eu fiz a introdução no começo. A gente tem um país, o Brasil, é um dos países também mais ansiosos do mundo, né? Tem uma pesquisa que mostra isso. E o trânsito acaba contribuindo, né, para a ansiedade, outros transtornos aí também, né? Isso aí, na verdade, é o seguinte, né? O trânsito nada mais é do que um reflexo do comportamento social, né? Quer dizer, por exemplo, hoje a gente está vendo uma agressividade gratuita no trânsito, né? Com as pessoas usando os carros
para perseguir motoqueiros, matando. Nos últimos 2, 3 meses, morreram aí 3, 4 motoqueiros perseguidos, né? Outros motoristas, que é o reflexo, na verdade, da sociedade toda, que a sociedade toda está estressada, não só no trânsito, se reflete no trânsito também, mas a sociedade toda está realmente estressada, muito, muito agressiva, né? E isso acaba refletindo, inclusive, nos acidentes, nos sinistros e nas mortes no trânsito, né? Desgastes, tragédias que poderiam ser evitadas, né? Por falar em tragédias, Sebastião, a gente tem um país também muito violento no trânsito, né? Não só a violência urbana, mas no trânsito também. O Brasil está ali, né, entre os top 3 dos países que mais matam no trânsito. A gente tem até números, né, que em 2022, segundo dados do Sistema de Informações de Mortalidade, foram ao menos 34 mil mortes no trânsito aqui no Brasil, né? E isso vai na contramão do que é proposto, que é diminuir, né, o número de mortes até o ano de 2030, né, tem esse objetivo da Organização Mundial da Saúde. O que a gente precisa, né, fazer? A educação é uma ferramenta, eu acho que inicial para isso, mas como que a gente pode outras ações para a gente tentar diminuir essa situação, porque é muito séria, né? A gente está falando de vidas que são perdidas no trânsito. Na faixa dos anos 2014, por aí, o número de mortes era na faixa de 43 mil mortes por ano, né? Isso começou a cair, chegamos agora a 33, só que nós notamos que de 2022 para cá já está havendo novamente um crescimento do número de mortes, né? Só para você ter uma ideia, em São José, no primeiro trimestre de 2018, 2019, morreram em torno de 27 pessoas. No primeiro trimestre de 2024, já foram 38. Quer dizer, houve um aumento significativo no número de mortes no ano de 2024, indicando que já vai ser pior do que 2023. O que está por trás disso é o comportamento. O comportamento e o crescimento das cidades, e como disse o urbanista também, muitas vezes a falta de planejamento no avanço do sistema viário, na segurança do sistema viário. O que a gente observa nesse momento é que o aumento de mortes no trânsito, em geral no Brasil, especificamente em São José dos Campos, está se devendo ao aumento do número de mortes por motociclistas. Hoje, 40% das mortes no trânsito ocorrem com motociclistas, homens, na faixa de 20 a 30 anos de idade. Ou seja, é um reflexo também da condição social. É muita gente virando entregador, né? E se expondo no trânsito num veículo que tem alta velocidade e é de alta periculosidade porque ele é muito frágil. O motociclista, o para-choque da moto é o próprio tórax do motociclista, né? Além disso, você soma isso, aquilo que eu falei no começo, essa agressividade latente que há hoje na sociedade, então fica difícil você realmente trabalhar nesse aspecto. Na área de trânsito, a gente costuma falar nos 3 E's do inglês, que seria engenharia, educação e enforcement, que seria a multa, né? Quer dizer, você tem que trabalhar a engenharia para tornar as vias mais seguras. Você tem que trabalhar com a educação para fazer com que os motoristas, os motociclistas, os pedestres ajam com mais cuidado na condução dos seus veículos e evitando acidentes. E você trabalha com a multa, com a fiscalização, que é para reforçar o que você está tentando ensinar na educação, né? Agora, o problema todo é o seguinte, a gente comenta muito a questão de mortes, por exemplo, de acidentes aéreos, né? Nós tivemos aí agora a tragédia aí do avião da Voepaz, né, que morreram 62 pessoas, porém, todo dia cai um avião de 90 pessoas no Brasil que morrem em acidente de trânsito. Quer dizer, todo dia cai um avião maior do que o ATR da Voepaz e morrem 90 pessoas por dia. 90 pessoas que deixam famílias, que deixam pai, que deixam mãe, que deixam filho, que deixam esposa. Quer dizer, é uma tragédia enorme. Só que a sociedade está anestesiada, né? Você só se atém a esse problema quando morre alguém próximo de você.
e enquanto a gente está conversando nessa uma hora desse programa aqui, vão morrer 4 pessoas no Brasil de acidentes, né? Na cidade de São Paulo morre um motociclista por dia. Todo dia um rapaz de 20 anos de idade sai de casa para fazer entregas, para ganhar aí 30, 40, 50 reais para poder se sustentar e não volta para casa. Quer dizer, é uma tragédia enorme que a sociedade tem que abraçar isso. Se a sociedade não abraça isso, a gente não vai conseguir avançar. Sem dúvida, né? Todo mundo precisa fazer sua parte e se envolver nesse assunto, né? Não é uma causa única, é uma causa de todos. Vamos seguir aqui então, porque olha só, o Paulo Ricardo, nosso repórter aqui da TV, foi até o calçadão da cidade para saber qual é o meio de transporte que as pessoas mais acessam. Olá, Dani, tudo bem? Olha, eu confesso que ando a pé, ando de ônibus e quando é necessário peço um carro de aplicativo. Mas a gente veio até o calçadão no centro da cidade para poder saber qual que é o transporte que as pessoas mais utilizam. Vamos descobrir? Qual que é o que você mais utiliza para se deslocar pela cidade? Eu uso carro. E como que está o trânsito da cidade? O carro é a melhor opção? É a melhor opção, porque de ônibus eu vejo que pessoas demoram muito tempo até chegar ao centro, né? De carro é bem mais rápido. Carro. E o carro é a melhor opção? Como que está o trânsito? Ah, olha, o trânsito tá puxado. Mas pra mim eu prefiro de carro, porque tem criança também, né? E ando com a minha tia também, ela já é idosa, então a gente consegue vaga perto, assim. Pra gente tá ótimo por enquanto. Eu particularmente não uso muito ônibus, porque eu moro aqui, dá 5 minutos de casa aqui no centro, né? Mas eu uso mais o comum mesmo, né? Os ônibus comuns, né? E agora tá melhor que tá aceitando cartão, né? Que antes não aceitava, né? Então isso aí já é uma vantagem pra gente também, né? Perfeito. E além dos ônibus comuns, tem linha verde, tem outras opções. O senhor tem utilizado? A linha verde eu uso bastante para ir para casa dela, que ela mora no Morumbi. Então quando eu vou para lá eu uso bastante linha verde. E o que o senhor está achando dos ônibus? O ônibus, assim, né? O linha verde é bem prático, porque os pontos, né, são bem, como fala, longe um do outro, né? Não tem muita parada. Então eles são muito rápidos, com pouca parada. Isso aí facilita pra gente, né? Qual que é o meio de transporte que você mais utiliza para se deslocar? Uber, carro. E você já chegou a pegar ônibus também, algum outro meio? Já peguei vários ônibus já, busão, várias coisas já. E o que você está achando, né, do transporte da cidade? Para você, o Uber é melhor do que ônibus? Não, melhor ônibus, né? Para ajudar todo mundo, né? Tá todo mundo com mais gente no ônibus, né? E o que você acha dos ônibus da cidade? Só para a gente encerrar. Bom? Transporte, eu ultimamente estou usando muito Uber. E entre esses transportes, por exemplo, né, transporte público, bicicleta mesmo, na sua opinião, o Uber está sendo o melhor? Está sendo melhor. Tá aí, obrigada, Paulo, e a todos também que contribuíram. É isso, né? A gente viu, tá, a maioria ainda prefere o carro, né? A gente viu. Nos ônibus agora, né, muitos estão aceitando o cartão também, então é uma medida também, de certa forma, para tentar chamar mais pessoas, né? Mas ainda é um longo trabalho de educação pela frente, né? O moço falou sobre a linha verde também, que a obra não está totalmente concluída em São José, né? Vai ligar outros pontos da cidade, mas ainda não é todo mundo que conhece ou que tem acesso, né? Porque é justamente em algumas regiões aqui de São José. Exato. Essa questão do individualismo é muito interessante porque, segundo as estatísticas, você tem uma relação de 1,8 passageiros por automóvel. Então, você tem muito carro na rua e pouca gente utilizando. Se você sair pela rua e observar, você vai ver uma pessoa dirigindo, 2 no máximo. Enquanto é um status, né? O carro, né? Virou um status também, né? E outra, por exemplo, né? Você vai fazer um prédio de apartamento, você vai fazer, a dona prefeitura pede no projeto que você tenha garagem. Então, essas questões também, né, até da própria logística do planejamento deve ser revista, na minha opinião. E aí você tem que um ônibus equivale a 60 automóveis. Portanto, um ônibus carrega o equivalente daquilo que é de 60 automóveis em média, só que um ônibus ocupa um espaço muito menor do que 60 automóveis dentro do sistema viário. Sim. Aí
A gente vai continuar falando sobre este assunto no próximo bloco, mas a gente vai antes para um rápido break. Fique com a gente porque voltamos já já. De volta com Diálogos, hoje o nosso bate-papo é sobre mobilidade e transporte. Eu estou conversando aqui com o arquiteto e urbanista Monte Claro César, no estúdio, e de forma remota com o médico Sebastião Domingues. Vamos voltar com o Sebastião agora. Sebastião, a gente falava no primeiro bloco sobre a violência do trânsito. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. A educação é uma ferramenta primordial para a gente tentar reverter isso. E aí, quando a gente fala nessa violência no trânsito, muitas mortes, infelizmente, a gente pode citar 2 pontos, né? A questão que acaba sendo mais caro para a saúde pública também. E aí eu quero que você fale também um pouquinho sobre o trabalho do observatório nesse sentido também, né? Que é um trabalho constante, vocês sempre estão com campanhas, palestras, desenvolvem um trabalho muito interessante nesse sentido também. Você falou bem, porque além da questão da morte, tem também a questão dos mutilados e aleijados e incapacitados, né? Que se morrem 30 mil por ano, são 300, 400 mil pessoas incapacitadas por sinistros de trânsito, né? O Observatório é uma organização não governamental, uma ONG, na verdade é uma OSIP, quer dizer, uma organização social de interesse público, que foi criado justamente por pessoas voluntárias ao participar de uma reunião da ONU, onde se discutia a questão de diminuir a mortalidade em sinistros de trânsito, né? E a função do observatório é justamente trabalhar, levantando dados, fornecendo sugestões, promovendo campanhas para ajudar a sociedade a diminuir a mortalidade no trânsito, tá certo? Foi o observatório, por exemplo, que criou a campanha do Maio Amarelo, que hoje é uma campanha que foi abraçada pela sociedade. E o observatório, além dessa campanha Maio Amarela, ela tem programas onde empresas de transporte, logística, podem aderir ao observatório e ter, então, o expertise do observatório na tentativa de redução de sinistros dentro das suas empresas. Por exemplo, um exemplo importante é da adesão do iFood. O iFood aderiu ao observatório, é um dos contribuintes do observatório e está hoje com um programa de monitoramento dos entregadores para justamente, através do monitoramento, começar a implementar ações que diminuam a sinistralidade com os motoqueiros. Porque, como eu falei, hoje um percentual importante, na verdade o maior percentual de sinistros no trânsito são os que envolvem os motoqueiros entregadores. No primeiro bloco, né, muitos que, por motivos diversos, principalmente após o período da pandemia, né, ficaram sem emprego e é a forma que eles conseguem, né, de sobreviver, de levar dinheiro para casa. É uma situação que realmente é um trabalho que é formiguinha e que precisa ser perpetuado, né, e com certeza o trabalho do observatório e de outras frentes também, né, precisa ser mantido para a gente tentar conscientizar cada vez mais um número maior de pessoas. Quero voltar aqui para o Monte Claro, né? A gente falou muito sobre esse perfil do brasileiro e também eu acho que a nível mundial, exceto algumas regiões, por exemplo, a Europa, que os carros eles ainda são muito incentivados, né? Hoje, apesar do valor, mas muitas pessoas, eu acho que por uma questão de status, os ônibus ainda estão muito relacionados a essa falta de dignidade, né? Muito cheio, horários de pico, de manhã, no fim da tarde. E aí, quando a gente fala no desenho das grandes cidades, dos países desenvolvidos e aqueles subdesenvolvidos, para a nossa realidade aqui no Brasil. Hoje, quem tem mais dinheiro mora-se na região central, mais próxima do centro, que até a especulação imobiliária é maior. Pessoas de baixa renda moram nas periferias, mais afastados. E geralmente são essas pessoas, né, que precisariam morar mais próximo até para uma logística mais interessante para a cidade, né? O que em muitos países não é assim, né? É o contrário, quem tem mais dinheiro muitas vezes mora fora da cidade. Sim.
Eu vou dar um exemplo muito rápido, porque vocês vão entender. O surgimento das favelas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O Pereira Passos fez um plano para o Rio de Janeiro, toda uma reurbanização, por isso que chama Cidade Maravilhosa, porque ela era muito feia. E aí europeizaram o Rio de Janeiro, só que abriram novas avenidas, ou seja, primeiro 30 dos anos do século passado. E aí você tinha uma população de baixa renda morando ali na região central, cortiços e etc., porque é onde tem o acesso ao trabalho, ao emprego, porque é ali que está o emprego dessas pessoas. Na medida que foi feita essa reurbanização, o que ocorreu? Essas pessoas foram expulsas dessa região. Mas elas precisavam ficar próximas do trabalho, então elas subiram os morros. Então o surgimento das favelas do Rio de Janeiro, como um efeito social, ele tem uma relação direta exatamente com esses deslocamentos. Nas cidades, como você bem disse, aonde as periferias vão crescendo, é o custo da terra. Lá é mais barato. Lá não tem, em alguns momentos, a presença da fiscalização da prefeitura. Então, eu posso construir de qualquer jeito, ou seja, eu preciso morar. Então, essa é uma realidade que o planejamento e os gestores públicos devem observar. Por outro lado, também não menos importante, você tem o seguinte, mesmo numa política pública habitacional, então, vamos pegar uma prefeitura qualquer, de uma cidade qualquer, aí o prefeito fala, vamos construir um conjunto habitacional para reduzir o déficit, etc. Vai comprar a terra ou desapropriar mais barata, que fica lá na periferia, e vai construir um punhado de casa sem se preocupar, né, com o deslocamento dessas pessoas. Então, essas políticas, na minha leitura, são equivocadas a partir do momento que a gente não está falando em quantidade, a gente está falando em qualidade. Então, se você rever essas políticas públicas, entender uma cidade a partir de uma filosofia de urbanismo, aí você precisa ter não apenas o gestor, né, no papel do prefeito e a Câmara Municipal, no caso, que é fundamental também do ponto de vista da aplicação da legislação, da fiscalização dos atos, mas a participação da população, entendendo que se eu tiver uma filosofia de planejamento na minha cidade, eu tenho o norte. O que é a minha cidade? Qual é o perfil dela? O que eu quero da minha cidade? Como criar esses modelos de planejamento? Mas a própria filosofia de planejamento da maioria das cidades brasileiras, ela empurra você, né, para comprar um automóvel. Como eu falei no bloco anterior, no finzinho. Você vai fazer um projeto de uma residência, um projeto de um comércio, um projeto de um loteamento, de um prédio comercial, um prédio de apartamentos, enfim. A legislação, na grande maioria das cidades, exige, até mesmo para casa de pobre, exige que você tenha uma vaga de estacionamento, de garagem. Não, espera aí. Em determinados momentos... E aí a prefeitura, como ela pede garagem nas obras, né, aí ela fala assim, não, mas você precisa andar de ônibus. Não, ela não cria um mecanismo, né, institucional para favorecer o uso do ônibus. Ela está criando uma política ou uma filosofia para facilitar o uso do automóvel. Uhum. E a grande maioria das obras viárias, elas têm como referência o automóvel e não o transporte público. Sim, e aí até você falou das obras viárias, a gente ficar aumentando vias, né, que a gente mencionou, sim, no primeiro bloco, que não é favorável para ninguém. Aliás, para os carros, né? Sim. Você comentou das garagens também, até que diminuiu, porque antes tinham 2 garagens, né, 2 vagas, exato, de garagem para morador. Antigamente era muito comum, hoje ainda, né, é menos e muitas vezes, né, não tem, mas eles também deram uma diminuída nesse sentido. Olha só, a gente está falando de frotas, gente, a gente tem um número aqui, de acordo com o IBGE, São José dos Campos tem 483.879 veículos. Desses, mais de 320 mil são carros, 67.395 são motos e 1.642, 2 frotas, né, são ônibus. Ainda segundo o levantamento, a cidade de São José dos Campos ocupava, até 2023, pelo menos,
o 8º lugar no ranking de municípios com a maior quantidade de veículos em todo o estado de São Paulo. E aí no ranking nacional, a gente estava, né, pelo menos até o ano passado, na 23ª colocação das cidades com mais carros no país. Precisa melhorar essa situação, né? Se a gente pensar a quantidade de municípios que tem aqui no país, realmente São José precisa rever algumas coisas nesse sentido, né? De forma geral, porque você entra numa loja de automóvel, você entra num banco, o financiamento é feito imediatamente. Às vezes, assim, sua comprovação de renda é pequena, porque para o banco ou para a loja que te financia, se você não pagar, ele vai lá e toma depois. Dificilmente você consegue fazer isso numa casa própria, você tem toda uma burocracia, enfim. Mais difícil, sim. Então, existe um estímulo do mercado, né, à aquisição do automóvel. Por sua vez, existe uma política econômica por trás disso também, porque interessa, porque gera emprego, gera riqueza, etc., da indústria automobilística. E, concomitantemente a isso, não podemos esquecer, quando o Plano Real veio e que houve uma estabilização da moeda, o brasileiro comprou o segundo carro, em alguns casos o terceiro e o quarto carro. Então, o automóvel, ele é entendido não apenas como um patrimônio, né, não apenas como uma necessidade, mas também como uma questão de status. Sim, total. Mas o que a gente tem enquanto filosofia do ponto de vista da economia nacional, há todo um estímulo. O que você mais vê nas propagandas de televisão é a propaganda de automóvel, né? E a propaganda de automóvel, ela mais ou menos assim, olha, se você não for que nem essa moça da propaganda, se você não for que nem esse moço da propaganda, você está fora do contexto. Excluído, né? Então, assim, você acaba te seduzindo de forma geral. E também a questão da individualidade. O brasileiro é, de forma geral, muito individualista. Muito individualista. E tem essa questão. Se eu puder ter condição de ter a minha individualidade para eu me movimentar na cidade, tanto melhor. É o que importa, né? Alguns casos, até se você me permite, há essa necessidade. Então, por exemplo, eu sou arquiteto, eu tenho obras, arquiteto urbanista, eu tenho obras, então eu vou visitar minhas obras. Não dá, no caso, se eu for pegar um ônibus, você pega um advogado, por exemplo, que precisa ir no fórum, precisa fazer um médico, que precisa ter... Então, você tem determinadas atividades, né, cujo deslocamento nas cidades, no transporte individual, se faz necessário. Mas, no geral, né, como a gente vê, eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas em algum momento é bom a gente só puxar um pouco. Como você vê na Europa, agora Paris, né? Paris tem um sistema de transporte muito interessante, metrô, ônibus, trem. Né? A Europa, a Europa todo, de né, forma geral, né? Você roda a Europa de ponta a ponta de trem. E é muito interessante porque o trem lá, ele funciona desse jeito, ele para na estação, ele fica 15 segundos, é como se fosse um metrô, né, na grande maioria dos casos, né, entre a origem e o destino. E você sobe rápido, desce rápido, enfim. Então, no Brasil, essa questão foi relegada a um plano secundário, como eu disse, por quê? Porque nos anos 50 do século passado, no governo do Juscelino Kubitschek, começou um grande incentivo à instalação da indústria automobilística no Brasil. Aqui no país. Sim, a gente está falando sobre esses modelos de transporte. A gente vai conhecer agora a Kika. Há pelo menos 30 anos, ela se locomove aqui por São José dos Campos e até fora da cidade de bicicleta. É isso mesmo. E o João Delfino foi conhecer melhor a história dela. Vamos acompanhar agora. Já são 22 anos de amizade entre a Kika e a Pretinha. Essa é a Kika, doutoranda na área da mobilidade urbana. E essa daí é a Pretinha. Isso mesmo, a bicicleta da Kika é uma companheira, quase como uma filha, que a Kika tem desde 2002. Elas estão juntas todos os dias. Ela fez também o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Ela foi roubada depois que eu não voltei. Eu achei essa bicicleta. E aí, nessa, ela foi durante um tempo minha única bicicleta. Foi depois que vieram as outras. E aí eu olhei para ela, quando ela foi roubada, ela voltou sem suspensão. E aí eu olhei para ela
E até sob influência do cicloativismo em São Paulo, de eu entender que a gente usava outros tipos de bicicleta para andar na cidade, eu adaptei ela para ser uma bicicleta mais urbana. A cestinha, o paralama, né? O paralamas, aliás. E aí é isso, ela já foi uma bike de lazer, ela já foi uma bike de viagem. Então a gente está em 2024, eu tô com a pretinha, que já foi vermelhinha, né? Mas ela já é pretinha há muito tempo, desde há 22 anos. A Kika faz quase tudo no dia a dia de bicicleta. Além do lazer e das viagens, ela também vai para o trabalho, para a universidade, faz compras, tudo junto da bike. Isso começou quando ela tinha 18 anos. Já se passaram mais 30 e a parceria continua. Acho um pouco bizarro porque as pessoas, elas às vezes olham para mim e falam assim: ah, você continua andando de bicicleta? Então tem também um olhar do tipo, nossa, mas deve ser difícil, é um problema, já ficou adulta, né? Uma relação da bicicleta talvez enquanto uma coisa lúdica da criança, né? Para quem usa a bicicleta no dia a dia como esse meio de transporte, é importante estar sempre prevenido. Por exemplo, aqui no caso da Kika. Hoje ela vai para um local que é mais seguro, então ela está levando apenas uma trava que é um pouquinho mais simples. Ela também fez essa adaptação aqui na pretinha, colocou essa cesta e ela pode carregar algumas roupas, caso o tempo mude, comece a fazer frio, e também ferramentas, caso algum imprevisto aconteça no meio da estrada. Uma coisa dos horários, eu já tenho que calcular que dependendo da distância eu vou demorar mais, mas eu vou sair mais cedo, os meus trabalhos, eu vou tentar encaixar de uma forma que a coisa caminhe. É raro eu não poder ir de bicicleta. Sim, já tive trabalhos um pouco mais complicados, que era mais longe, mas aí eu faço aquilo que eu te falei. Eu vou de bicicleta até um lugar e dali ou eu pego um ônibus ou eu pego um aplicativo. Os benefícios são vários. Usar a bicicleta para tudo é saudável ao meio ambiente e também para o ciclista. Fui fazer eletrocardiograma, fazia muito tempo que eu não fazia. Aí a mulher olhou e falou assim: você faz atividade física? Aí eu falei: não, intenso não, eu pedalo, nado de vez em quando. Ela, porque o seu eletrocardiograma aqui não é um eletrocardiograma normal, dá para perceber que você faz alguma atividade física. Eu tenho ganhos, né? Em São José, segundo a prefeitura, são 184 quilômetros de ciclovia, além das ciclofaixas em vários pontos da cidade. Outra ação do poder público foi a criação desse bike point, com bomba de ar, água potável, ferramentas e estrutura para a limpeza das bicicletas. A bicicleta, apesar das dificuldades do trânsito, né, enfim, que é muito focado no ir e vir dos automóveis, enfim, isso é um capítulo à parte na conversa, eu ainda digo que o saldo positivo dela é sempre maior do que o saldo, digamos assim, negativo, né? E ela traz uma coisa muito forte que todo mundo que usa bicicleta, seja por lazer, seja a trabalho, né, enquanto meio de transporte, aliás, que é a questão da liberdade. Você tem uma interação ali com o espaço e, ao mesmo tempo, o seu corpo, né, o seu movimento, a sua cadência, parece que você está mais conectado com você, né? Não é uma máquina que está te levando, é o seu corpo, a máquina é o seu corpo. Quem passa boa parte do dia em cima de uma bicicleta indica essa condução/atividade física. Por isso, a Kika dá algumas dicas para quem quer adotar a magrela como meio de transporte. Como que é a sua rotina? Que lugares que você costuma ir? Ah, eu vou lá para a academia do meu bairro. Vamos experimentar, sabe, de repente de bicicleta, desde que também, como eu te falei, tem um lugarzinho para estacionar. Então, assim, os pequenos roteiros, né? Ou se a pessoa trabalha num raio, essa é uma medida mundial, tá? Todo mundo diz assim que a bicicleta ela cumpre muito bem, na média do mundo, 6 km por dia. Então, se você vai para algum lugar que está, não por dia, 6 km de distância, que está num raio de 6 km, é possível. E, obviamente, onde tem ciclovia, pelo amor de Deus, priorizar da pessoa realmente circular naquele espaço que é o dela, né? Para ter que evitar mesmo esses conflitos. Tá aí o exemplo da Kika. Obrigada, Kika. Obrigada, João, também. A gente vê cada um ali com a sua realidade, mas é possível, né, se propor a isso. Eu quero chamar aqui o Sebastião. Sebastião, a gente viu aí o exemplo da Kika, né?
A bicicleta tem muitos benefícios, como médico você também pode falar, é uma atividade física a mais, né? Então traz um benefício para o nosso corpo, para a nossa mente também. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está vivendo uma emergência climática, né? Então a gente precisa pensar também em modais que eles vão poluir menos o meio ambiente, né? Também tem a ausência, no caso da bicicleta, da poluição sonora, que tudo isso afeta diretamente e indiretamente a nossa saúde. Ela citou, fez um comentário que é muito importante, que é o seguinte, respeitar e usar ciclovias e ciclofaixas, né? Uma coisa que a gente observa, que a gente conversou anteriormente sobre a questão da educação e comportamento, é que, por exemplo, São José é uma das maiores malhas de ciclovias no Brasil em relação à população, em relação ao tamanho do município, né? E você observa que muitos ciclistas, principalmente aquele ciclista que usa bike de competição, ele acaba usando leito carroçável em vez de usar a ciclovia. Mas o que é pior não é isso. O que é pior é que eles, em vez de andarem em fila indiana, eles resolvem andar um ao lado do outro para poder ir conversando. Com isso, ele ocupa a parte da faixa do carro e aumenta o risco de um sinistro, de um choque nessa questão. Então, quer dizer, a questão da educação é geral, né? Quer dizer, o biker, teoricamente, é uma pessoa mais, entre aspas, evoluída em termos de transporte, mas muitos não se atentam a esse cuidado, que é importantíssimo usar a ciclovia e, se por acaso usar o leito carroçável, andar sempre em fila indiana, junto ao meio-fio, para ocupar a menor quantidade de espaço possível, né? Agora, a questão da bike é o seguinte, por mais que a bicicleta entre no sistema viário, os números mostram que você não consegue passar de 5% dos deslocamentos, né? Na verdade, o melhor deslocamento, como já disse o Monte Claro, é realmente o público, porque ele, num curto espaço de ocupação, ele leva muita gente, né? E se puder ser elétrico, melhor ainda, porque, na verdade, o grande vilão nas cidades da poluição são os caminhões e o transporte público, né, que geram o maior número de viagens e de emissões. Os automóveis viriam aí em terceiro lugar, na verdade, né? Mas é isso, quer dizer, realmente a gente tem que estimular tudo que é possível no sentido de você fazer cada vez mais um transporte mais sustentável, né? São José está dando um grande passo nesse sentido, entrou com a linha verde, que já é um modelo que está sendo copiado no resto do país, e está tentando implantar toda a linha de ônibus elétricos na cidade, né? Que não é fácil, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Que apesar dos ônibus serem mais caros na aquisição, eles são muito mais baratos na manutenção, inclusive a economia que se faz com combustível é muito grande, é enorme. Ele só tem benefícios para a cidade. Vamos ver se São José consegue implantar isso num próximo tempo aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. No próximo bloco, a gente vai para mais uma pausa, a última de hoje, mas continuem com a gente porque é bem rapidinho. Voltamos já já. De volta com diálogos. Monte Claro, a gente viu a Kika no último bloco, né? Realmente, com o jeito dela, ela consegue se locomover por São José e por outros locais também. Ela mora numa região que favorece, né? Porque a gente sabe que as ciclovias, as ciclofaixas, muitas vezes, elas não estão interligadas em todas as regiões da cidade, né? Hoje a gente tem Zona Sul, Central, região Oeste, basicamente, né? O pessoal da Zona Leste reclama bastante dessa questão da segurança. É um modelo também, né, para ser utilizado. A gente está vendo aqui em São José dos Campos, hoje tem os patinetes elétricos, as bicicletas também, que tem muita gente utilizando por diversos pontos da cidade. E para isso é preciso ter alguns incentivos, né? A gente viu ali na reportagem um ponto, como se fosse um ponto de ônibus, ali para dar suporte para quem está de bike. É preciso prezar a segurança e também a qualidade de vida, porque a gente também tem um clima bem quente, né? O que dificulta. Como a gente fala, você tem que ter uma política bem definida.
Então, você tem, por exemplo, a facilidade do deslocamento da bicicleta tem uma relação direta também com a topografia da cidade. As áreas mais planas são muito mais fáceis de você, perdão, se deslocar. Então, essa leitura dos deslocamentos, ela é fundamental. Por exemplo, vamos desenvolver toda uma pesquisa para ampliar ou criar novas ciclovias, ciclofaixas, etc. Então, é necessário que se faça uma pesquisa de origem e destino para entender como é que as pessoas se deslocam na cidade. Na medida que você vai ver como as pessoas se deslocam, você vai identificar quais são aquelas regiões da cidade onde, por exemplo, você tem mais deslocamentos de bicicleta. Então, como é que elas se conectam no sistema viário. E aí você vai debruçar em cima do mapa da cidade e vai começar a criar rotas para as bicicletas. Em alguns casos, você poderá e deverá encontrar dificuldades, né? Essas adversidades até com terreno, né? A gente tem a Zona Norte de São José mesmo, que é uma região um pouco mais montanhosa, né? Então dificulta ali também. Ou regiões, cidades também que são muito antigas, né? Aí requer um desafio maior ali também da engenharia. Exato, e aí você pode criar o que a gente chama de intermodalidade. Aquele ponto que estava lá ficou muito legal, porque a intermodalidade é o seguinte: você pode se deslocar de um ponto a outro da cidade, por exemplo, você vai de bicicleta. Chega num determinado momento que você, por uma questão física, não tem como criar novas rotas de ciclovia, ciclofaixa. Mas você tem uma linha de ônibus. Então eu posso pegar a minha bicicleta, colocar no ônibus e seguir caminho até um ponto. Ou ter um ponto onde eu possa deixar a minha bicicleta com segurança, pegar o ônibus e seguir viagem. Então a gente chama de intermodalidade. Então, naqueles lugares onde você pode estabelecer rotas de ciclovia e ciclofaixa que conectem lugares, né, a partir da pesquisa feita, perfeito. Aqueles que você tem alguma dificuldade, você ainda tem a questão da intermodalidade para trabalhar. E aí, lembrando também, evidentemente, nós somos um país muito quente, a nossa região aqui é muito quente. No inverno é frio e no verão é quente. Então, você andar de bicicleta para os deslocamentos diários de trabalho, por exemplo, você tem que também pensar aonde você chega. Por exemplo, um professor que vai dar aula e ele vai de bicicleta, né? Seria interessante se na escola onde ele dá aula tivesse um vestiário com chuveiro para ele poder tomar um banho. Aí faz parte da cultura, né? Exato. Então, você tem toda a gente chama isso de visão sistêmica. Você compreende o todo, né? Então, você compreende cada momento dessa situação e você vai criando condições facilitadoras. E aí eu diria, talvez até no ato provocativo, eu diria o seguinte: para os planejadores, né, da cidade, andem de bicicleta, porque você só pode planejar e só pode criar mecanismos se você também vivenciar a situação. Você ficar dentro de uma sala apenas dizendo como deve ser feito, isso é muito fácil. O difícil é você estar lá na rua, sentindo essa questão. Então, eu sempre falo para os nossos alunos da universidade, eu falo, olha, sai para a rua e vai ver como a coisa funciona. E aí você, percebendo essas dificuldades, você vai criando critérios. Monte Claro, a gente falou um pouquinho aqui de São José, dos ônibus elétricos, da linha verde, também tem alguns pontos da cidade que tem ciclovias, ciclofaixas. Como urbanista, como que você avalia a situação de São José? Eu acho que a nível Vale do Paraíba é a cidade com a melhor infraestrutura para isso, né? Mas como que você avalia, dados os problemas, né? Porque o Brasil, de uma forma geral, ainda tem muito que evoluir com uma questão cultural de planejamento. Mas São José dos Campos, como que você avalia esse critério da mobilidade como um todo? Olha, o São José, claro, é a grande referência da região, evidentemente, mas aí mais uma vez puxando o que o Jaime Lerner sempre pregou. O Jaime dizia o seguinte: o sistema de transporte normal, o ônibus, você estabelece até 500 mil habitantes, é o ônibus convencional. De 500 mil até 800 mil é o biarticulado. De 800 mil até 1 milhão, você chega no triarticulado. De 1 milhão para frente é o VLT e etc. Então, e aí,
Acima disso é o metrô, né, dependendo da circunstância. Então você estabelece critérios. A grande maioria das cidades brasileiras meio que começaram um pouco atrasadas a ver isso. Então, eu diria assim, cidades como São José, que quando estava com 300 mil habitantes, seria mais do que interessante já ter feito um grande plano de mobilidade. Só que naquele momento não havia uma legislação que impunha ao município ou à cidade a execução do plano de mobilidade. Então não era uma vontade que partia do poder público. Se eu pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, quase 15 milhões de habitantes, São Paulo está 50 anos atrasada, né, em termos de mobilidade urbana. Então, São José está com um avanço, ela é uma referência, né, mas eu entendo isso, quer dizer, ela não pode parar, entendendo que, olhando para o futuro, e a população tem uma responsabilidade muito grande, eu diria, né, pode participar, inclusive, de cobrar, né, exatamente. Então, o plano de mobilidade, o plano diretor que está diretamente e indiretamente envolvido também, né, a população pode e deve participar dessas decisões. Então, esses documentos, esses planos têm que ser públicos e de fácil leitura da população. E estimular isso nas escolas, enfim, a questão da educação, para que a população possa cobrar. Porque, independentemente de quem seja o responsável por decisão da cidade, a população está cobrando a continuidade. Então, aí é o exemplo de Curitiba. Há 60 anos o planejamento funciona. E, concomitantemente a isso, São José já começou também, parabéns para São José, que a gente chama de equivalente a Curitiba de um Instituto Municipal de Planejamento, que seria, teoricamente, um órgão independente da prefeitura e que pensa a cidade 24 horas por dia. Isso também é muito importante. Sim, sim. E quando a gente fala da mobilidade, né, a gente deixou claro no programa de hoje que a gente está falando diretamente, é uma questão de classe, né? Infelizmente, quem é menos favorecido acaba tendo mais prejuízos, né, quando a gente fala, porque se você, né, financeiramente está numa situação privilegiada, você vai andar com o seu carro, não tem que passar por essas coisas que a maior parte da população acaba passando. Quando a gente pensa em soluções, hoje fala-se muito nos carros elétricos, né, e muitas coisas que podem vir por aí. Mas a gente tem que pensar em soluções também que sejam acessíveis, de um modo geral, à maior parte da população. Então, pensando em soluções a pelo menos médio prazo, que é um trabalho formiguinha, né? O que a gente pode levar em consideração para tentar melhorar essa situação da mobilidade? Olha, a primeira questão do planejamento urbano, necessariamente. Se você tem uma filosofia, como a gente defende, que é a cidade de 15 minutos, pequenos deslocamentos, então você vai ver que esses deslocamentos de cotidiano, a padaria, a farmácia, o posto de saúde, a escola, a creche, elas têm que estar bem próximas das pessoas, para que elas possam, num primeiro momento, ter um deslocamento a pé. Na medida em que essa questão vai se ampliando do trabalho e etc., aí você entra com um plano de mobilidade maior para a cidade, e aí são os deslocamentos, vai para o shopping, a questão do lazer e tantas outras coisas. E as matrizes energéticas, ou a nova matriz energética, que são os ônibus elétricos, enfim, a gente tem que entender o seguinte, quer queira, quer não queira, qualquer investimento no setor de transporte, ele reflete que esse investimento feito, ele reflete na tarifa. Então, por mais investimentos que sejam feitos, né, o sucesso do sistema só será efetivo se você cativar o usuário, para que eu possa transportar o maior número de pessoas, para que a tarifa seja a menor praticada. Sim, e a gente falando, pegando esse gancho, outras soluções. O Sebastião comentou sobre, dentre todas as ações, né, do observatório, de outros órgãos também, a questão da multa. A multa, ou seja, aumentar os estacionamentos rotativos, por exemplo,
mexer no bolso realmente faz efeito ou não necessariamente, né? Para a gente evitar, de repente, mais pessoas saiam de carros ou que sejam prudentes, né, no trânsito, pegando esse gancho também. Você acha que... Categoricamente não. Não. E vou explicar porque a multa, a pessoa leva a multa, isso quando não passa por nome, chama um parente, um amigo, namorado, seja lá o que for, e transfere a multa porque a pessoa não liga de pagar a multa. Uhum. O problema é tomar o ponto na habilitação, na carteira, como se fala. Então, isso já virou uma cultura. Quer dizer, aí a pessoa, o dinheiro para pagar a multa eu arranjo. Agora, liga para um amigo, deixa eu passar para o seu nome, porque divide os pontos comigo. Isso é fato, isso é realidade. Então, todas as autoridades estão cansadas de saber que isso acontece. A leitura que eu faço, né, e a fiscalização também tem que ser eficiente. Não adianta também você botar um radar, uma pessoa escondida atrás do radar, e depois a pessoa que levou a multa, por assim dizer, no radar, ela vai receber um mês depois. O ato infracional já passou, já prescreveu do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do ato praticado. O que eu entendo que poderia acontecer, e aí de forma gradativa, mas eu diria que bem eficiente, você tem que alterar a forma como a lei é aplicada. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você dirigir embriagado, você vai preso na hora. Aqui não. Lá, se você, como a gente tem visto, alguns acidentes acontecendo, né? Ali você vai preso na hora. Seja você filho do rico, do pobre, seja lá quem você for, não interessa. Então, nos Estados Unidos, como um exemplo, você observa isso. E às vezes você vê grandes personalidades. A pessoa foi pega embriagada ou a pessoa se envolveu num determinado acidente. E lá você tem o juiz de primeira instância, que diferentemente do modelo jurídico brasileiro, porque aqui você apela em primeira, apela em segunda, e a coisa prescreve, até enfim. a última instância. E prescreve, né? Inclusive com vítimas, né? A gente Tudo. vê com vítimas. Então, não acontece assim, nada. quem tem dinheiro para pagar um bom advogado vai se livrar. Agora, normalmente, quem não tem é o que acontece na realidade brasileira. Então, eu entendo que se alterar o modelo jurídico, né, para casos desta natureza, eu acredito que num primeiro momento, você causa um fator psicológico. Num segundo momento, eu entendo que a multa, por exemplo, você passou no radar. Lá na frente tem que ter uma fiscalização para você aplicar a multa na hora para você. Então, a eficiência da fiscalização, não só do ponto de vista da fiscalização, mas a eficiência da aplicação, né, da punição, quando e como for o caso. É isso, Monte Claro, quero agradecer você por esse diálogo, esse bate-papo de hoje. Com certeza é um assunto muito importante que eu acho que a gente está cumprindo esse papel de fazer com que as pessoas, né, tanto a população no geral quanto as autoridades reflitam, né, que a gente precisa que esse modelo de mobilidade seja de fato refletido. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço a todo mundo. Gostaria de agradecer também o Sebastião Domingues, que é médico representante do Observatório Nacional de Segurança Viária. A gente teve um problema de comunicação com ele, de sinal, agora nesse terceiro bloco, e infelizmente ele não conseguiu concluir aqui com a gente, mas agradeço a participação dele também, que contribuiu muito com o diálogo de hoje. E é isso, o programa fica por aqui. Para você rever o Diálogos na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc. Vocês podem nos assistir também pelo canal 12.3, que é nosso canal aberto, o 7 da NET e também o 9 da Vivo. Tem bastante opção, não tem desculpa para não assistir a TV. Vocês podem conferir também bastidores no nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc, e por lá também dar alguma sugestão de pauta para o Diálogos e para os demais programas da casa. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde e eu aguardo vocês. Até mais!